Você já parou para questionar as normas morais que regem nossas vidas? Friedrich Nietzsche acreditava que a moralidade tradicional, muitas vezes vista como universal, é na verdade uma construção social, criada para manter o poder e reprimir nossa verdadeira natureza. Ele nos desafia a ver a moral cristã como uma forma de repressão, não virtude, e a morte de Deus como o colapso das bases religiosas que sustentam nossa moralidade. Essas ideias não são apenas filosóficas, elas tocam diretamente em questões contemporâneas, como justiça social, política e ética empresarial. Como as narrativas morais ainda moldam as ações de grandes corporações e governos, será que hoje essas histórias continuam a justificar desigualdades e manter os poderosos no topo? Eu sou o Mark e hoje vamos explorar como Nietzsche ainda impacta o nosso mundo, desafiando as estruturas de poder e nos convidando a criar uma moralidade mais autêntica e livre. A crítica de Friedrich Nietzsche à moralidade tradicional é um dos pilares centrais de sua filosofia. Ele argumenta que a moralidade, em sua forma convencional, não é um código universal e inquestionável, mas sim um conjunto de valores historicamente construídos e impostos pela sociedade. Esses valores, segundo ele, frequentemente têm como objetivo preservar as estruturas de poder e manter o controle sobre os indivíduos. Um dos conceitos mais provocativos de Nietzsche é a moralidade de rebanho. Ele a descreve como uma mentalidade coletiva que valoriza a conformidade, a obediência e a mediocridade, em detrimento da originalidade e da autonomia. Essa moralidade é amplamente difundida por instituições como a religião, que promove ideais de humildade, submissão e igualdade, de maneira a perpetuar um estado de passividade coletiva. Para Nietzsche, a moralidade de rebanho não apenas desencoraja a individualidade, mas também suprime o pensamento crítico e criativo. Ela favorece a segurança do conformismo, onde o medo de questionar valores pré-estabelecidos impede que os indivíduos explorem novas formas de viver e pensar. Nietzsche vê a moralidade tradicional como um produto da resentment, um sentimento de inveja e frustração dos indivíduos mais fracos contra aqueles que se destacam por sua força, criatividade e vitalidade. Para conter os mais fortes, os fracos criaram valores que exaltam a abnegação e o sacrifício, transformando virtudes como coragem e ambição em vício. Nesse contexto, a moralidade age como uma ferramenta para subjugar os mais capazes, garantindo que as estruturas de poder existentes permaneçam intactas. Ao desafiar a moralidade tradicional, Nietzsche convida seus leitores a repensar as bases dos valores que governam suas vidas. Ele defende a criação de uma moralidade individual, uma ética que emana de dentro, baseada nos próprios instintos, paixões e aspirações de cada pessoa. Este chamado à autenticidade é ao mesmo tempo libertador e desafiador, pois exige coragem para confrontar tanto as normas sociais quanto os próprios medos internos. No contexto moderno, a crítica de Nietzsche permanece relevante. Ela nos força a questionar quantas de nossas ações e escolhas são verdadeiramente nossas e quantas são moldadas pelo desejo inconsciente de agradar ou se conformar. O que perdemos ao sacrificar a individualidade no altar da aceitação social? A ideia de que a moralidade não é uma verdade universal, mas uma construção social moldada por contextos históricos, culturais e sociais, desafia nossa percepção sobre o que é certo ou errado. A moralidade, longe de ser uma constante, reflete os valores, interesses e circunstâncias de uma época e de um povo. Esse entendimento nos convida a olhar para os códigos morais não como absolutos, mas como fenômenos dinâmicos, influenciados por diversos fatores. Os valores morais de uma sociedade são moldados pelas necessidades e desafios de seu tempo. Na Grécia Antiga, por exemplo, a escravidão era amplamente aceita e considerada essencial para a manutenção da sociedade. Hoje, em grande parte do mundo, a escravidão é condenada como uma violação dos direitos humanos mais básicos. Essa mudança não ocorreu por acaso, mas por transformações históricas e sociais que reformularam o entendimento sobre dignidade e liberdade. A moralidade também varia enormemente entre diferentes culturas. Um exemplo notável é a poligamia, que é aceita e até mesmo incentivada em algumas sociedades, enquanto em outras é vista como imoral ou ilegal. Práticas como o uso de véus por mulheres em culturas islâmicas são defendidas por alguns como uma expressão de fé e identidade, mas vistas por outros como um símbolo de opressão. Esses exemplos ilustram que os códigos morais refletem não apenas os valores de uma cultura, mas também suas interpretações e prioridades. Esse choque de perspectivas muitas vezes gera conflito, especialmente em um mundo globalizado, onde diferentes sistemas de crenças entram em contato mais direto. Além de diferenças culturais, a moralidade também é influenciada pelo lugar e pelas circunstâncias em que surge. Durante períodos de escassez, como guerras ou crises econômicas, comportamentos que em tempos de paz seriam considerados imorais, como o roubo ou a traição, podem ser justificados como uma questão de sobrevivência. Isso mostra como os contextos podem flexibilizar ou endurecer códigos morais. Compreender a moralidade como uma construção social nos leva a questionar quais dos valores que seguimos hoje serão considerados ultrapassados ou até errados no futuro. Até que ponto nossas crenças
são moldadas por fatores externos, como religião, educação ou governo. Essa visão nos desafia a olhar além do certo e errado e a considerar as complexidades e as motivações por trás das normas que seguimos. Quando Nietzsche observa a decadência dos valores morais tradicionais, ele não apenas faz uma crítica, ele antecipa a emergência de um vazio existencial, o niilismo. Esse vazio surge inevitavelmente quando a moralidade herdada perde sua força, quando as crenças que outrora forneciam significado à vida são questionadas e abandonadas. O niilismo, assim, é o reflexo de um mundo onde não há mais verdades absolutas, onde a moralidade que sustentava a sociedade entra em colapso, deixando as pessoas à deriva, sem uma direção clara, um propósito maior. Imagine um cenário onde todas as certezas e valores que você carregava ao longo da vida se desintegram. Isso é o niilismo, o sentimento de que, sem os valores impostos pela religião, pela moralidade ou pelas convenções sociais, a vida perde seu significado. Para Nietzsche, a morte de Deus é o símbolo desse processo. Quando a estrutura que dava sentido à vida desaparece, surge a pergunta: qual é o propósito da existência? Este vazio é a resposta do niilismo, uma realidade desolada onde as respostas tradicionais já não servem. O niilismo não é apenas uma constatação de que os antigos valores perderam sua validade, é também um convite para uma nova forma de encarar a vida. Nietzsche não vê o niilismo como uma tragédia irremediável, mas como uma oportunidade para a reinvenção, para a criação de algo novo, algo verdadeiramente humano. Diante do abismo vazio do niilismo, surge a figura do Übermensch, além do homem, um ideal que Nietzsche propõe como a resposta ao vazio existencial. O Übermensch não é uma super pessoa, mas uma pessoa capaz de transcender as limitações impostas pela sociedade e pela moralidade tradicional. Ele é aquele que, em vez de sucumbir ao niilismo, cria seus próprios valores e vive de acordo com sua vontade de poder, sua capacidade de afirmar a vida em sua totalidade, sem a necessidade de validação externa. O Übermensch desafia a convenção, a moralidade e as normas sociais, pois ele não vive em função do que os outros esperam dele. Ele cria seus próprios significados e, ao fazer isso, afirma a liberdade individual e a autenticidade. Para Nietzsche, a coragem necessária para abandonar as velhas crenças e construir uma nova maneira de ser é o verdadeiro teste da grandeza humana. A verdadeira liberdade, segundo Nietzsche, vem da disposição de questionar tudo. Isso inclui as normas morais, as crenças religiosas, as estruturas de poder e até mesmo os nossos próprios instintos. O Übermensch não aceita os valores prontos, mas sim os desafia, criando um caminho próprio. Essa é a grande coragem de Nietzsche, ser capaz de estar sozinho no vazio, de encarar o abismo e ainda assim criar algo significativo. Esse processo de criar novos valores e significados não é fácil. Ele exige não apenas a destruição dos valores antigos, mas também uma profunda reinvenção do indivíduo. Quem será você sem as certezas que a sociedade lhe deu? O Übermensch é aquele que encontra a força para se reinventar, para viver de forma plena, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. O niilismo não é um destino final, mas um ponto de partida. É o momento em que, ao percebermos a fragilidade das crenças tradicionais, temos a chance de construir algo novo, algo mais autêntico. O Übermensch é a figura que se ergue dessa destruição, que cria novos valores a partir de sua própria experiência e visão do mundo. Ele não aceita o vazio como uma condenação, mas como uma oportunidade para viver de maneira mais livre, mais verdadeira. Esse é o convite de Nietzsche: questionar, explorar, criar e, acima de tudo, viver com coragem. O caminho para a liberdade e a autenticidade passa pela coragem de abandonar as velhas amarras e construir uma nova forma de existir, uma que seja verdadeiramente nossa. Esse é o desafio que ele nos propõe, e a grande questão que permanece é: você está pronto para seguir essa jornada? A crítica de Nietzsche à moralidade tradicional é, em grande parte, uma denúncia da forma como os valores impostos pela sociedade entram em confronto com os instintos humanos naturais. A moralidade, para ele, não é um reflexo de uma verdade universal, mas uma construção artificial que, muitas vezes, reprime aquilo que é essencial à natureza humana: os instintos, as paixões e os desejos profundos. A moralidade tradicional, com sua ênfase na autocontenção, humildade e obediência, contradiz esses impulsos naturais, criando uma tensão interna que, por vezes, se transforma em ressentimento, frustração e até hipocrisia. Nietzsche argumenta que a moralidade ocidental, especialmente a cristã, vê os instintos humanos como algo a ser reprimido. O desejo de poder, o impulso de afirmação de si mesmo e até as necessidades básicas do corpo são considerados impuros ou imorais. A sociedade, então, exige que os indivíduos se suprimam, ou que reprimam seus desejos em nome de uma moralidade abstrata, coloca o sacrifício, a obediência e a humildade como virtudes. No entanto, esses instintos não desaparecem, eles são apenas reprimidos, deslocados ou distorcidos. Esse processo de repressão pode gerar uma desconexão profunda entre o que a sociedade espera do indivíduo e o que esse indivíduo realmente deseja. A moralidade tradicional cria uma cisão. O ser
ser humano é forçado a negar sua própria natureza em favor de valores que não fazem sentido para ele. Essa desconexão entre os desejos internos e as normas externas gera um conflito psicológico, um vazio existencial que pode levar ao ressentimento, à frustração e muitas vezes à hipocrisia. Quando os instintos são reprimidos em excesso, o indivíduo não apenas se afasta de sua própria natureza, mas também pode começar a sentir ressentimento em relação àqueles que vivem de acordo com seus impulsos naturais. Essa frustração se torna um terreno fértil de hipocrisia, pois as pessoas podem passar a adotar valores moralistas enquanto secretamente agem de maneira contrária aos princípios que pregam. O moralista que condena o prazer, por exemplo, pode se ver consumido por desejos ocultos que não consegue admitir nem para si mesmo. Nietzsche vê nesse processo um dos maiores perigos da moralidade tradicional, a criação de uma falsa consciência que engana tanto o indivíduo quanto a sociedade. As normas morais impõem um código que, ao mesmo tempo, desvirtua a natureza humana e cria uma constante sensação de culpa e inadequação. O indivíduo, forçado a se ajustar a essas expectativas, acaba vivendo uma vida dividida, desconectada de seus próprios desejos e muitas vezes incapaz de experimentar a verdadeira liberdade de ser quem é. Este confronto entre a moralidade imposta e os desejos naturais é, na verdade, um confronto com a própria essência humana. Quando a sociedade obriga o indivíduo a se conformar a valores que não ressoam com sua própria experiência e instintos, ela cria uma luta interna que pode ser devastadora. Não é apenas uma questão de viver conforme regras externas, mas de negar o que é mais genuíno e instintivo dentro de si. Ao forçar essa desconexão, a moralidade tradicional impede o indivíduo de se conhecer plenamente e de viver de maneira autêntica. Ao invés de viver de acordo com suas próprias verdades e instintos, ele é obrigado a se esconder por trás de uma fachada de virtude que muitas vezes é construída em cima de uma base de frustração e negação. Isso pode levar a uma vida de falsas aparências, onde o comportamento exterior não reflete as emoções, pensamentos e desejos reais. Ao refletir sobre a crítica de Nietzsche, somos convidados a questionar até que ponto as normas morais em que baseamos nossas vidas estão em sintonia com nossa verdadeira natureza. Será que, ao seguir cegamente as convenções morais, estamos nos desconectando de nós mesmos e reprimindo aquilo que faz de nós seres humanos autênticos? Que tipo de mundo seria esse se cada indivíduo pudesse viver em harmonia com seus próprios instintos, sem o peso das imposições externas? Essas são perguntas provocativas que, se bem refletidas, podem transformar a maneira como entendemos nossa própria moralidade e o papel da sociedade em nossas vidas. A moralidade tradicional, ao tentar controlar nossos instintos naturais, não apenas nos afasta de quem realmente somos, mas também cria um terreno fértil para o ressentimento e a hipocrisia. A verdadeira liberdade e autenticidade, segundo Nietzsche, só podem surgir quando nos libertamos dessa desconexão e passamos a viver de acordo com nossa própria natureza, sem as amarras da moralidade imposta. Nietzsche critica a moral cristã por vê-la como uma negação da vida, impondo virtudes como humildade e sofrimento, que ele considera repressivas aos instintos e desejos naturais humanos. A moral cristã, segundo Nietzsche, enfraquece o espírito humano ao glorificar a submissão e a dor, afastando as pessoas de sua verdadeira natureza de afirmação da vida e superação. Com a ideia da morte de Deus, Nietzsche aborda o colapso das crenças religiosas tradicionais, o que cria um vazio existencial. Para ele, isso representa tanto uma crise quanto uma oportunidade para repensar a moralidade e criar novos valores baseados na vontade individual e na criatividade. A figura do Uberman simboliza a busca por uma moralidade que transcenda as normas cristãs, focando na liberdade e na afirmação da vida. Nietzsche também sugere que a moralidade tradicional, especialmente a cristã, serve como uma ferramenta dos fracos para subjugar os fortes, mantendo a ordem social e impedindo a ascensão dos poderosos. Ele diferencia a moralidade dos senhores, celebra força e conquista da moralidade dos escravos, que surge como uma resposta dos oprimidos e glorifica a humildade e a submissão. Essas ideias têm implicações para a sociedade atual, onde as normas morais continuam a ser usadas para justificar ações políticas e empresariais que mantêm desigualdades. Nietzsche desafia a sociedade a questionar suas crenças morais e a reconstruí-las, baseadas na afirmação da vida e na superação dos antigos sistemas de poder e controle.